A leitura do Santo Evangelho está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 24. Lucas 15, 11 a 24. Fala deste pai, que espera. Muitas vezes, filhos, eles dão uma esquecida. Acho que no coração não, mas talvez nas atitudes dão uma esquecida dos seus pais. Muitos até acham que indo embora vai ser melhor. Claro, os filhos são preparados para também um dia seguir o seu caminho, a sua vida, mas o que a gente não pode esquecer, o pai que ama, a mãe que ama, está sempre lá, esperando este filho, E estes filhos voltam, eles vêm porque eles sabem quem são estes com quem eles podem contar. Deus é este pai, que você pode ir a Ele a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. E ainda que tenha feito as coisas mais erradas, inimagináveis, Ele está lá esperando. A história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, fala isso. Esse pai que espera, sempre, porque Ele tem um amor incomparável para com os filhos. Então a leitura da palavra do Senhor diz assim: continuou, Jesus: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos também a nossa fé no Deus triuno com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se assentar. O Evangelho lido, irmãs e irmãos, também com base nesta passagem, no contexto dela, Deus Espírito Santo possa nos ajudar no entendimento também da reflexão no culto de hoje. Assim como eu, você certamente muitas vezes na sua vida, isso desde criancinha, depois na adolescência, na juventude, enfim, durante a vida, já deve ter passado muitos momentos difíceis. Claro que muitos momentos bons, agradáveis, felizes,
Mas entre esses também momentos de apreensão, momentos de... Se a gente estivesse sozinho, estaríamos aqui ainda hoje. E aí, diante disso, vem a reflexão que também quero compartilhar com vocês, né? Onde estava o seu pai e a sua mãe naquelas horas mais difíceis da sua vida? Onde estamos nós, pais, nas horas mais difíceis de nossos filhos? E aí conta uma historinha, muitos de vocês já devem ter ouvido ela, né? Mas não faz mal. Achei significativo e quero dizer por quê, né? Conta essa historinha que uma certa família, todos os anos, levava o seu filho, ele era mocinho assim, né? Pequeno ainda, jovenzinho, mas levava o seu filho na casa da avó para passear lá durante as férias de verão, e eles sempre voltavam no dia seguinte, voltavam no mesmo trem. Um certo dia, a criança já estava mais crescidinha, né? Daí ela disse para o seu pai, né? Olha, eu já estou crescido, eu posso ir sozinho para a casa da vovó. Aliás, eu quero ir sozinho. Quero que o senhor me deixe ir sozinho lá para a casa da vovó. Depois de uma breve discussão, os pais aceitaram, deixaram o filho ir. E foram até a estação, se despediram do filho, mas ali pela janela ainda deram mais umas instruções, né? Aquelas que nossos pais sempre, cuida, né? Cuida com frio, cuida do casaco, né? Olha, aqui, ali, é o amor que os pais têm, né? Aquele cuidado. A reação dos filhos, né? Como desse aqui. O filho disse, mas eu já sei, vocês já me falaram isso tantas vezes, né? Mais de 1000 vezes, eu sei me cuidar, fica tranquilo. O trem estava pronto para sair e daí o pai grudou lá no ouvido do garotinho, do menino, e disse, olha, isso aqui é para você, né? No momento que você se sentir sozinho, acuado, mal, pegue isso aí. E colocou no bolso do casaco do filho aquele volume lá. E o filho foi tranquilo, né? Se sentindo muito bem, poxa, agora eu estou sozinho, né? Já sou grandinho, posso ir sozinho pela primeira vez nesta viagem. No transcorrer, então, da viagem, alguns acontecimentos dentro do trem começaram a assustar aquele rapazinho lá. Pessoas caminhando, fazendo barulho, todo mundo estranho. O supervisor do trem, né? Chegou ali, começou a chegar para ele, o guri, por que você está sozinho aqui, né? Você é pequenininho, cadê seus pais? Porque você está sozinho aqui? Ele começou a se assustar com aquilo. De repente, um rapazinho maior lá começou a encarar ele, né? E ele ficou todo perdido ali e começou a pensar, e agora? Né? Começou a ficar amedrontado ali sozinho, em meio àquela situação já um tanto angustiante para ele. Começou a chorar. Aí baixou ali, né, e foi lá no bolso, se lembrou do que o pai lhe colocou uma coisa no bolso. Meio tremendo, pegou aquele lembrete ali do pai, né, e era um pedaço de papel. E no papel, então, estava escrito algumas coisas. Ele leu o que estava escrito e dizia assim, filho, eu estou no último vagão. E aí a historinha complementa, né, dizendo que assim é a vida. Nós devemos deixar os nossos filhos ir embora, devemos confiar neles, né, nós preparamos eles para isso, mas sempre estaremos no último vagão, vigiando, caso tenham medo, caso encontrem obstáculos, dificuldades, que talvez não conseguem mais se livrar delas sozinhos, ou que teriam muitas dificuldades para se livrar delas sozinhos, né? Não sabem o que fazer. Então, eles sabem que lá no último vagão está o pai, está a mãe. Porque, irmãs e irmãos, quem ama, cuida, sempre, sempre. Eu fui um filho muito privilegiado, né? Até o último dia da sua vida, meu pai, e não foi diferente com a minha mãe, até o último dia da vida deles,
eles estavam lá no último vagão do trem da minha viagem. E foi tremendamente importante, significativo para a minha vida, até hoje. E quero estar na vida dos meus filhos também, nessa viagem deles aqui. Quem de nós não conhece a história, a parábola que nós lemos, o filho pródigo? Onde estava o pai? Onde estava o pai quando aquele filho não tinha mais saída? Quando o mundo encurralou, fascinado, pelas coisas do mundo, ele achou que estava preparado para ir. E o pai deixou, o pai preparou ele. O pai deixou ele ir. Mas o pai sabia o que poderia acontecer. E ele foi viajando sozinho pelo mundo aí fora. Um mundo grandioso ao seu redor, com muitas possibilidades, muito tentador, fascinou aquele jovem. Estava cansado da vida rotineira, não é assim às vezes, essa mesma comida, essa mesma rotina todo dia na minha casa, outras situações às vezes também parecidas, E ele se foi achando que não precisava mais dos seus pais. De repente, aquele mundo encantador começou a cobrar ele. E agora? Quem vai me defender? E nós não precisamos aqui relembrar os textos, porque está muito claro aqui. Mas aquele pai, irmãs e irmãos, e este é o conteúdo desta lição que eu também vejo, que Jesus aqui contou, aquele pai também deu um bilhete para aquele filho. Também colocou na sua memória um bilhete. E nesse bilhete estava dizendo, deu esse bilhete na hora da partida dele. E disse assim, se você se assustar na viagem sozinho, olhe o bilhete e leia. E o que estava escrito naquele bilhete era: na casa do Pai há amor, há lugar para você. Na casa do Pai há pão com fartura. Ele percebeu então que no último vagão estava o Pai, que não o desampararia. E assim aconteceu. Assim ele voltou, e quem estava lá de longe, já vendo para receber aquele filho, lá estava o pai para socorrê-lo. O pai que ama os seus filhos, prepara-os, repito isso, prepara-os e deixa-os ir. Mas ele sempre vai estar lá no último vagão. Não é assim, pai e mãe, você que já tem seus filhos que bateram asa, ou que estão quase batendo, estão saindo do ninho, deixa eles ir. Mas eles estão preparados. E sempre vai precisar, há momentos de muita apreensão, de muita inquietação, de muita necessidade. E se ele sabe que você está lá, pode ter certeza que ele vai estar tranquilo e não vai estar nunca desamparado na sua necessidade maior. Porque neste mundo, sozinhos, somos um desconhecido lá. Muitos momentos de perigo, de angústia, são muitos momentos de medo, de aflição, de desespero. Que bênção quando nós temos conosco o bilhete desse pai, desta mãe, que nos lembra que eles não só nos prepararam para a vida, mas continuam lá no último vagão, zelando por nós. E como foi com meu pai e com a minha mãe, que Jesus já os chamou há muito tempo, você que já tem o seu pai e sua mãe também lá, você deve ter recordações muito abençoadas de que assim também foi na sua vida. E este pai, esta sua mãe, que ainda hoje está aí, ou está lá, ele está no mesmo local, lá observando você e cuidando de você. Não é assim, pais, que vocês também continuam zelando, cuidando, prontos para abraçar, para acudir, para socorrer os seus filhos nas horas de precisão? Pais cristãos, pais que amam os seus filhos, colocaram lá no coração destes filhos, o bilhete. Filho, filha, o pai, a mãe, sempre vai estar lá no último vagão. E ele sabe disso. Esse filho, essa filha sabe disso. E abençoados são os filhos, que levam consigo este bilhete dos pais e fazem uso dele.
Não uma vez apenas. Vão ser várias vezes na vida que vão ser precisos, né, vai ser preciso tirá-los de lá e examiná-los. Vamos precisar, se nós quisermos ir bem na vida, abrir com frequência o bilhete dos pais. O bilhete que nos lembra cuidados da vida material que esses pais tiveram conosco, né, que nos prepararam para a vida. Como já lembramos, com orientação, com educação, com alimentação, na saúde, nos estudos. Não é pouca coisa não que um pai e uma mãe fazem sacrifício pelo filho, porque ama esse filho, essa filha, para prepará-lo, né, para a vida dentro das suas possibilidades e além delas, mas também nos prepararam com muito carinho, com muito amor, muitos conselhos. E eu tenho até hoje, né, do meu pai e da minha mãe, eu tenho até hoje. Os jovens confirmados, né, aí se lembram que com todas as turmas eu sempre colocava isso, né? Alguns talvez se lembram. Aquilo que o pai, a mãe, as pessoas que amam você, seus superiores, professores, pastores, falaram para você, para o bem de vocês, talvez muitas coisas vocês não vão entender agora. Deixa lá num lugarzinho lá, que vai ter um momento que vai precisar de pegar e olhar. Alguém está lá zelando por mim, cuidando por mim, vai precisar disso aí. Abrindo e lendo cuidadosamente tudo o que diz o bilhete, nós vamos também estar lembrados dos cuidados espirituais deste pai e desta mãe que nos prepararam não somente para esta vida, mas para a eternidade. Meu pai e minha mãe não foram, perdão, estou falando deles aqui, né, mas é o seu, são os de vocês. Eles não tiveram bens materiais para me deixar, mas não foi preciso. E não é uma bênção também quando tem, quando pode deixar, que bom, ajuda muito, né? Mas o mais importante, eu tive deles e tenho deles. Né? Eles me prepararam para a vida eterna, com ensino, com conselho, com orientação, isso foi um principal na minha vida. Senão, talvez eu poderia até ser rico, não sei, né? Ou não, mas estaria perdido. Como Jesus disse, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada disso teria sentido. Isso eles me prepararam, isso seus pais também prepararam vocês, a maioria deles, né? O pai ou a mãe ou alguém fez isso com vocês, com certeza. E este pai, né, leva isso, querido, os filhos, né, jovens aí, os pais que zelaram por vocês, escolinha bíblica, ensino da palavra, ensino confirmatório, né, colocando vocês nesse caminho, porque ele não é apenas uma praxe da igreja, não é apenas um momento, nós vamos precisar dele sempre. Um dia essa vida aqui termina e a outra continua. E aí sim, esse bilhete vai estar escancarado. Lá onde é que nós vamos estar? Opa, chegamos neste destino que meu pai, minha mãe, meus queridos tantos me falaram e me prepararam. Pais cristãos que amam seus filhos, não os preparam só para o tempo terreno, mas para o tempo eterno. Feliz sim é você, se constantemente abrir este bilhete do pai e da mãe, que ama muito você e continua lá no último vagão. Sejamos muito gratos a Deus, meus irmãos e irmãs, por estes pais que assim nos amam e no amor do Pai Celeste, que é Pai perfeito. Nossos pais erram, falham, né? Temos que saber disso, nós pais também falhamos. Muitas vezes a gente erra no proceder, né? Já tive que ser chamado meus filhos, né? Vou contar só um exemplozinho, né? No trânsito, né? Pai, você não ensinou isso para nós, você disse que é diferente. Né? Verdade, perdão, né? Pai nem sempre consegue cumprimentar. Aquilo que falou é certo, mas o que eu fiz é errado, eu tenho que reconhecer. Então, há muitas coisas na nossa vida que aquele pai, aquela mãe, talvez no jeito dele errou, né? Ou no nosso modo de ver errou. Nós também erramos muito com o nosso Pai eterno, mas Ele nos perdoou, Ele nos perdoa. E vamos seguir aquilo que foi bom, aquilo que é correto. E isso a gente sempre pode ser grato também aos nossos pais. Que Deus Espírito Santo, irmãs e irmãos, neste amor nos mantenha sempre ligados, unidos, agradecidos aos nossos pais, à nossa família, aqueles que cuidaram de nós. E acima de tudo,
lembrar que lá no último vagão, mas eu acho que não é no último, ele está no primeiro, na verdade está no nosso lado, às vezes a gente não vê, está o nosso Deus e Pai que cuida de nós, com amor tamanho, que não poupou nem mesmo a sua vida, ou a vida do seu filho, para entregá-lo por nós, para demonstrar o amor eterno que Ele tem por nós. Que na graça deste Pai, no amor deste Pai, na certeza da providência que Ele nos dá em todas as horas e momentos de nossa vida, nós tenhamos uma vida feliz, uma família feliz. Sejamos felizes com os nossos queridos pais, quem ainda os tem, sejamos felizes com os nossos queridos filhos, sejamos felizes com a nossa família, amando e temendo o nosso Deus, porque quem deles enche a sua vida tem aquilo que este salmo, esta palavra de Deus nos diz: felizes são aqui e eternamente. Este Pai está no vagão da nossa vida, nos acompanha e nos guarda. Na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queremos nos dirigir a Deus, ao nosso Pai perfeito, Também falando com Ele muitas das coisas que nós passamos nesta vida. No momento da oração, acho que a gente, usando aí como parâmetro apenas, esta historinha do bilhete, a gente abre este bilhete e lembra, deste bilhete aí, que esse Pai fala para nós, que Ele nos orienta, que Ele nos ensina. Eu estou ali. E quando falamos a Deus em oração, estamos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Recorro a Ti porque só Tu tens as palavras da vida eterna. E eu tenho crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, e que me ampara, e que me reergue, e que me envia, estando comigo. Alguém teria algo que gostaria hoje também de lembrar nesta oração? Já colocamos aqui, mas falamos sim, Flávio. Mais alguém? Falemos com o nosso Deus em oração, quem puder se colocar de pé, quem não puder, como melhor se sentir. Bondoso e santo Deus, com muita alegria em nossos corações, também nos achegamos a Ti, neste momento de adoração, de louvor e glória ao Teu nome eterno. És o Pai que escutas os Teus filhos na fé, és o Pai amoroso e cuidadoso e zeloso de nossas vidas, que estás do outro lado, que estás no último vagão, aliás, está junto de nós, no mesmo vagão, Senhor, pronto para nos socorrer, pronto para socorrer os Seus filhos em seus medos, em suas aflições, em suas angústias. És o Pai que atendes os pedidos dos filhos, que seguem Tua santa e sábia vontade. És o Deus que não nos desamparas nestas horas tão conturbadas de nossa vida, que orientas as nossas atitudes através de Teus santos ensinamentos e que nos nossos corações, na ação do Teu Espírito Santo, também coloca esta mensagem, estas palavras de vida, de orientação, de poder, de salvação. Pedimos que nossos corações se deixem conduzir nestes Teus santos ensinamentos, Senhor. É Teu amor infinito demonstrado através de Jesus Cristo que nos transforma em Teus filhos, que tenhamos forças para poder amar também os nossos irmãos. Nossa súplica, Senhor e Pai eterno, é também que sejamos ensinados a amar os nossos filhos e fazer por eles aquilo que realmente contribui para seu crescimento intelectual, emocional, mas também espiritual. E que também os filhos amem e honrem seus pais na proporção do amor com o qual Tu nos amaste em Cristo Jesus. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, conduze, amado Deus, também a cada um de nós, nossa família, conduze-nos através de Tua santa palavra, do caminho da salvação. Louvor e glória ao Teu nome eterno, pelas bênçãos recebidas e pelos pais que nesta semana, no seu dia, comemoram com alegria, com gratidão a Ti, também este abençoado dia dos pais, Senhor. Lembrando a importância deles na vida do lar, na vida da família, na vida dos seus filhos. Que nunca sejamos omissos
em nossos compromissos para com nossos filhos, nossos compromissos para contigo, nosso Deus e Pai. Ainda, Pai bendito, também a Ti trazemos e confiamos nossos irmãos enfermos. Trazemos a Ti, Senhor Deus, a Andressa, trazemos a Ti o Paulo, trazemos a Ti o pastor Jackson, trazemos a Ti, Dona Laura, trazemos a Ti todos aqueles, Senhor, que Tu sabes e conheces e que estão também em nossa memória de cada um de nós, nosso coração. Ajuda-os a suportarem as dificuldades, fortalece-lhes a confiança em Ti, para que saibam que nunca estão sozinhos e que nada será mais forte do que o Teu amor. E louvor e glória pelo restabelecimento de quem buscamos a Ti em oração. Lembramos também de uma forma especial, também a Fernanda, Senhor, que oramos por Ti, a Neuza mais uma vez, todos os demais que em Tuas mãos estiveram, estão e continuarão estando, como cada um de nós. Louvamos o Teu nome porque Tu és bom, ó Deus, e a Tua misericórdia dura para sempre. Enriquece-nos nesta fé, neste consolo, nesta esperança na Tua paz. E ainda também, Senhor Deus, aos irmãos que comemoram mais um aniversário. Louvado seja, Senhor, por estares com eles em mais um ano e todos os dias. Mantém-nos firmes na fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda, Senhor, também em nossas inclusões, queremos lembrar a Ti de uma forma bem especial também da Veronilda de Borba. Senhor, esta Tua filha também na fé, que está hospitalizada e precisa muito da Tua ajuda. Aqui estamos, ó Deus, pedindo que, como fazes carinhosamente, amorosamente, com cada um daqueles que vêm a Ti em fé, também cuidas desta serva, principalmente mantendo-a firme na fé em seu coração, na certeza de que és o Deus dela, dos seus queridos, e que também estás com ela nestes momentos tão difíceis para abraçá-la, para ampará-la e dizer-lhe: Tu és minha, eu estou contigo. Louvado sejas, ó Deus, por esta graça e por esta força que de Ti vem e nós recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, do amor, da proteção, também esteja com vocês e que possamos deixarmos aqui no culto e com o culto, também esta mensagem de nosso Deus. Os pecados que já foram perdoados ficam aqui, já estão com Deus e agora nós levamos Ele em nossa vida. Vamos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Podem se assentar. Tomamos ainda do último hino anunciado, projetado, que é o 129, a lei do Senhor é perfeita. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o
lábios favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor.